Neste vídeo vou falar sobre a utilização correta das tags que definem a abertura e o fecho de um bloco de código em PHP. Quando utilizamos o PHP como linguagem de programação, poderemos utilizar em duas situações relativamente distintas. Ou estamos a criar um fecheiro pura e simplesmente em PHP, portanto com apenas código de PHP, ou então queremos estar a utilizar blocos de código no interior de fecheiros HTML. No exemplo que temos aqui no nosso visor, temos uma página de HTML extremamente simples. Okay? Tem aqui o doctype HTML, que indica ao nosso browser que se trata de uma página escrita com HTML versão 5, ou pelo menos deverá ser interpretada dessa forma, e depois tem aqui as tags que constituem os seus elementos mais característicos. Tem aqui um parágrafo que diz que é um parágrafo escrito em HTML. Eu gravei este fecheiro com a extensão .php dentro da pasta htdocs do XAMPP. Okay? No entanto, eu vou fazer aqui a experiência de gravar este fecheiro, guardar como. Aqui dentro temos o index e o index 1, que é um outro fecheiro que está aqui, que eu já vou mostrar, e vamos gravar este index como HTML. Vamos clicar aqui em guardar e vamos verificar então o que é que acontece quando nós executamos aqui o nosso servidor Apache. Ok, está a funcionar. Vamos abrir aqui o nosso browser e antes de falarmos sobre o assunto que ali está, vamos aqui testar então o localhost. E reparem o que é que acontece. Este é um parágrafo escrito em HTML. Vamos ver qual foi o fecheiro que foi executado. Okay? Porque eu tenho um fecheiro index.html e um index.php. Então eu vou abrir aqui o meu htdocs e vamos editar este fecheiro que aqui está. Vamos abrir no Notepad. Okay? Temos aqui então as duas versões. São exatamente o mesmo fecheiro, mas com extensões distintas. Vamos aqui acrescentar escrito em HTML com PHP, para verificarmos qual deles é que vai ser executado em primeiro lugar. Então vamos aqui refrescar e reparem que o primeiro fecheiro que é executado quando temos o servidor de PHP a ser executado é o fecheiro index que tem a extensão .php. Okay? Na raiz de um fecheiro ou de uma página web, peço desculpa, nós podemos ter vários fecheiros index. No entanto, só devemos ter apenas um. E quando existe apenas um com a extensão HTML, é esse que vai ser executado. Quando existe um com a extensão PHP, e se o servidor for interpretar PHP, é o fecheiro de PHP que vai ser executado. Muito bem. Posto isto, vamos verificar aqui uma outra circunstância. E que é a seguinte, vamos aqui alterar o nosso fecheiro. Eu vou aqui pura e simplesmente fazer o seguinte, eu vou apagar este fecheiro e vamos considerar aqui o fecheiro index.html. Okay? Então, neste caso, o index.html, nós poderíamos colocar aqui PHP pelo meio. E uma das formas, ou melhor, a forma mais correta de nós colocarmos PHP no interior de um fecheiro HTML é usando a seguinte tag de início e tag de fim. O sinal PHP e colocarmos aqui o código que quisermos. Neste caso, echo, vamos colocar aqui texto processado em PHP. Uma vez que estamos apenas a criar uma linha de execução, não necessitamos de colocar o ponto e vírgula no final. Se o colocarem não tem qualquer espécie de problema, mas neste caso não é necessário. Inclusive nós poderemos aqui truncar esta linha e colocar o código desta forma e não tem também qualquer problema. Mas vamos verificar o que é que acontece porque eu estou a utilizar PHP num fecheiro que tem a extensão HTML. Vamos fazer Ctrl S e vamos aqui refrescar o nosso localhost, que neste momento já não tem nenhum fecheiro index.php. Tem o index1.php, já vamos ver o que é. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que aconteceu. Este é um parágrafo escrito em HTML. No entanto, não apareceu esta expressão, texto processado em PHP. E porquê que isto não apareceu? Bom, vamos ver aqui o que é que acontece no código-fonte. No código-fonte, de facto, vai aparecer aqui o texto de PHP. Mas ele não é processado, isto porque o fecheiro não tem a extensão PHP. Se nós alterarmos a extensão diretamente aqui para PHP, o que vai acontecer é que o fecheiro não só vai ser interpretado como um fecheiro de PHP, como também o browser vai processar o seu conteúdo HTML. Reparem, eu vou aqui refrescar. Este é um parágrafo escrito em HTML e este texto é processado em PHP. Portanto, a forma correta de nós utilizarmos os iniciadores de bloco, okay, é esta forma que aqui está. Eventualmente, se procurarem na internet,
vão encontrar um conjunto de outras designações ou de outros tipos de abertura e fecho de elementos de bloco de código HTML, ou melhor, de PHP, que são estes que aqui estão e que eu vou aqui espaçar para percebermos claramente onde é que eles começam e acabam. No entanto, eu quero chamar a atenção do seguinte relativamente a estas 4 possibilidades de abertura e fecho de código. Esta é aquela que todos devemos utilizar. Ok? Estas duas que aqui estão são possíveis de utilizar desde que não seja na versão 7.0 ou superior do PHP. Porquê? Porque elas foram pura e simplesmente destinadas ou deslocadas para fora do PHP. Foram muito utilizadas em versões 5, até a versão 5.4 e anteriores. A partir destas versões em diante, o que aconteceu é que este tipo de notações foram retiradas. Aquilo que o termo utilizado é deprecated, ou deprecadas, ou não sei se a palavra existe, mas basicamente quer dizer então que elas foram removidas da possibilidade de nós as podermos usar para definir o início e o fim de um bloco de PHP. Pese embora o facto que aqui dentro do Notepad++ ainda continua a aparecer aqui com esta cor como sendo de PHP. No entanto, eu quero chamar a atenção para o seguinte: mesmo estas duas que aqui estão, em baixo, e que eu agora aqui selecionei, só serão permitidas utilizar no caso de nós estivermos a usar um servidor de PHP, ou um servidor Apache que contenha PHP inferior à versão 5.4, ou que não seja pelo menos 7.0, porque aí não podemos usar este tipo de notações, mas, cumulativamente, este tipo de tags menores ou mais curtas só podem ser utilizadas se nós conseguirmos ter acesso ao fecheiro php.ini. Ora, nós normalmente não temos acesso a esses fecheiros quando estamos a alojar os nossos scripts numa página web ou num servidor web. Normalmente esse tipo de acesso a esses fecheiros está barrado pelos próprios gestores do servidor. No caso concreto do XAMPP, nós temos a possibilidade de fazer a manutenção ou alterações a esse fecheiro. É muito fácil dar com ele, basta irmos aqui à pasta config, neste caso à pasta não, mas à opção config, e escolher a opção php.ini. Nós não temos acesso normalmente a estes fecheiros quando estamos a trabalhar com um servidor web, principalmente com alojamentos partilhados. Se tivermos um servidor dedicado, eventualmente nós conseguimos alterar as configurações do php.ini. Se não temos um servidor dedicado e temos um servidor partilhado, significa que ao alterar as configurações do fecheiro php.ini, iríamos estar a comprometer o funcionamento de todas as outras páginas de internet de outros clientes que estivessem lá alojados. Mas quando clicamos aqui, existe uma expressão que nós poderíamos aqui alterar, que é o Short Open Tag. Neste caso, se nós formos aqui clicar em editar e localizar e escrevermos Short Open Tag, vai aparecer uma primeira localização aqui, mas não é esta que nós queremos, é a segunda. E na segunda localização, como podem verificar, a utilização das short tags, que estão aqui indicadas, inclusive, explicadas aqui em jeito de comentário, está em formato off. Teríamos que o colocar on, gravar este fecheiro, reiniciar o servidor Apache e só aí é que elas poderiam ser utilizadas. Dito isto, não há que ter qualquer espécie de dúvida. Nunca deveremos utilizar nenhuma destas circunstâncias que ali estão, inclusive porque, em alguns casos, elas poderiam ter conflitos com a criação de fecheiros XML, ou serem inseridas dentro de fecheiros XML. Por conseguinte, este deverá ser sempre a tipologia de instruções, ou melhor, de tags de abertura e fecho de código que nós devemos utilizar. Seja dentro de um fecheiro HTML, como é o caso deste aqui, ok? E nós aqui temos HTML, mas temos que gravar como PHP, fecheiro guardar como, e vamos guardar ali o index.php, ok? Se nós quisermos criar um fecheiro exclusivamente com código PHP, poderemos fazê-lo utilizando o mesmo tipo de tags, ok? A utilização do ponto e vírgula no final das expressões só está dependente do número de instruções que nós estamos a utilizar. Se nós tivermos mais do que uma instrução, obviamente que temos que separá-las com um ponto e vírgula. A última instrução não tem que ser terminada com este tipo de notação. A finalizar este vídeo, referir que na página do php.net vocês podem encontrar na área da documentação
aquilo que se designa pela sintaxe básica, isto é, a parte das tags de PHP. E tem aqui muita informação relacionada com a utilização destes sistemas. Como podem observar aqui, existe uma entrada de um changelog. Um changelog significa uma notação que indica, no caso concreto deste documento, que houve uma alteração relativamente ao funcionamento da linguagem de programação. E o changelog indica aqui, neste caso concreto, que na versão 7.0, as tags tipicamente conhecidas como tags ASP, que era abrir e fechar com este tipo de notação, ou então com esta, e também a tag script, linguagem igual a PHP, muito comum em páginas antigas de internet, foram removidas do PHP. Portanto, significa que, se estivermos a executar um servidor que só interpreta PHP 7.0 ou superior, nós não podemos usar estas tags. De realçar que até à versão 5.4.0, a tag, que aqui está, sempre está disponível, independentemente da configuração do Short Open Tags em dia, ok? No entanto, nós já não vamos utilizar esta versão que aqui está. E, por conseguinte, para evitar qualquer espécie de conflito, se porventura nós quisermos instalar os nossos projetos dentro de um servidor que só interpreta pela versão 7.0 para cima, nós não queremos correr o risco de ter que estar a alterar todas as tags de abertura e fecho do código. E, portanto, vamos sempre utilizar estas tags que aqui estão. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.